Olá, neste vídeo vou falar-vos acerca da infantilidade do narcisista, ou seja, aquela maneira de ser, aquela maneira infantil de o narcisista se comportar, aquele espírito infantil do narcisista. É assim, houve pessoas que me perguntaram, então e se a gente tratar o narcisista como se eles fossem crianças? Será que eles mudam? Será que eles melhoram? É assim, depende do tratamento, mas eu duvido muito que o narcisista mude ou melhore. Pode melhorar em alguma coisa, mas não será algo. Não será por um grande período de tempo e não será uma mudança severamente profunda. Então é o seguinte, é assim, eu quero que vocês tenham em mente eu quero que vocês sigam esta linha de pensamento para perceberem como é que as coisas funcionam. Então é o seguinte, uma criança nasce um bebê. O bebê nasce, ele não sabe falar, ele não sabe se explicar, ele não sabe dizer se algo está bem ou está mal. Como é que como é que o bebê vai fazer? Se o bebê tem frio, ele chora. Se o bebê tem fome, ele chora. Se tem a fralda suja, ele chora. Se o bebê tem dor, ele chora. Qualquer problema que o bebê tenha, ele chora. Qualquer coisa que o bebê queira, de forma a se sentir melhor, o bebê vai chorar, porque é a única forma que o bebê sabe se comunicar para com o mundo exterior, principalmente para com a mãe que cuida dele. Então, cada vez que o bebê tem um problema, cada vez que o bebê chora, a mãe vai resolver a situação. Então, o bebê interioriza que quando há um problema, novamente o bebê vai chorar novamente. E é assim que a criança interioriza, a criança enquanto bebê, é assim que ela interioriza a forma de resolver os problemas que tem. Quando a criança cresce e começa a falar, começa a saber se exprimir, quando aprende a falar, então aí os pais, ou principalmente a mãe, o pai também tem importância, claro, mas a mãe é aquela figura que estava imediatamente próxima da criança. Quando o bebê começa a falar, começa a saber se exprimir, então aí a mãe ou o pai um, vai dar uma outra forma de educação à criança. Ou seja, a criança começa a fazer birra porque quer algo. E é aí que os pais dão a empatia e ensinam a empatia à criança. Porque ela já sabe comunicar, ela já sabe se exprimir de uma certa forma. Então aí é o tempo ideal para ensinar à criança a empatia. E como é que. Um exemplo. A criança quer comer a sobremesa antes do jantar. E a mãe diz não. A sobremesa é para depois do jantar. E a criança começa a fazer birra. E a mãe diz, continuas a fazer birra, não vais ter sobremesa nem antes, nem depois de jantar. E a criança vai testar a mãe, vai empurrar os limites e vai testar a mãe. E continua a fazer birra. E a mãe, no final, depois de jantar, das duas uma, ou dá a sobremesa, ou não dá a sobremesa. Se a mãe dá a sobremesa, a criança fica a pensar que fazer birra funciona porque a criança fica a pensar que vai ter o que quer ao fazer birra. Se a mãe não cede, a criança vai pensar, ups, eu não consegui o que eu queria com a birra que eu fiz. Portanto, eu não vou voltar a fazer isso. Se eu tivesse me comportado bem, se eu não tivesse feito birra, se calhar eu teria a sobremesa tal como a minha mãe disse. Entendem? Ou seja, a criança é nessa fase, quando é até aos 6 anos de idade, e principalmente na fase em que a criança começa a falar
até aos 6, 7 anos no máximo de idade, que a criança consegue perceber, consegue aprender a empatia, porque o cérebro dela está disponível para isso. Ok? E é assim, uma mãe que cede tudo a uma criança porque a criança faz birra e porque a mãe já não consegue aturar mais a criança vira uma narcisista. Vira uma narcisista por causa... por isso. Porque faz birra. Quer uma coisa, faz birra, a mãe dá. Quer outra coisa, faz birra, a mãe dá. E basicamente é esse o nível de comportamento dos narcisistas. É fazerem birra para terem o que querem, é atacarem as pessoas, é agredirem as pessoas, é abusarem das pessoas para terem aquilo que querem. É esse o espírito, o comportamento infantil da parte dos narcisistas. Portanto, será bom... será bom lidar com um narcisista como se estivéssemos a lidar com uma criança? Depende. É assim, muito dificilmente quando o narcisista é adulto, quando a pessoa é adulta, muito dificilmente se vai ensinar empatia a essa pessoa. Porque a empatia deveria ter sido aprendida em criança. E isso foi um processo que falhou por causa dos pais. Portanto, não é uma pessoa que vem de fora da família ou depois de anos, quando o narcisista já está na fase adulta, não é uma pessoa qual de fora que vai ensinar empatia ao narcisista, porque o narcisista já não está mentalmente disponível para aprender. O narcisista já tem aquele processo de longos anos de que fazer birra é a forma de ganhar aquilo que quer. Agora, se vocês forem dar tudo o que o narcisista quer, se forem dar tudo, cada vez que o narcisista faz uma birra, se vocês derem a ele aquilo que ele quer, então ele vai se tornar ainda mais abusador. Porque assim, os narcisistas aborrecem-se facilmente. Tu dás uma coisa ao narcisista e ele vê, isto é tão fácil, esta pessoa é tão fácil de manipular, esta pessoa é tão fácil de convencer, portanto, é só eu fazer uma birra que eu tenho o que eu quero desta pessoa. Entendem? Portanto, se tu dás tudo aquilo que tu quer, tudo aquilo que o narcisista quer, como se ele fosse uma criança, ele vai abusar ainda mais de ti. Porque ele pensa, agora tive isto, foi fácil, olha, vou tentar ter algo mais. Ela deu-me R$1000, agora vou tentar fazer com que ela me dê R$2000. Vou usar o mesmo processo, vou abusar ainda mais, porque já sei que funciona com ela. Vou fazer uma birra ainda maior. É assim, eles abusam desta forma. E veem que funciona, vão abusar ainda mais. Vão abusar na próxima vez, abusam ainda mais. Portanto, não é bom tratar o narcisista como se fosse uma criança. Não é, não funciona. Não funciona porque os narcisistas, eles gostam da excitação, daquela competição. Eu quero ser maior do que tu, eu quero ser melhor do que tu, eu quero... Ou seja, o narcisista vai sempre procurar algo para te explorar, só para encher o ego dele. Tu, cada vez dás algo ao narcisista só para ele parar com a birra, tu estás a encher o ego dele. E ele vai querer mais e mais, porque ele nunca está satisfeito. Porque a insegurança dele, atenção, os narcisistas são crianças interiormente. Interiormente eles são extremamente inseguros. E então a insegurança dele, o ego deles nunca vai estar 100%... nunca vai estar 100% satisfeito. Eles vão querer sempre mais e mais e mais. Por isso, não é bom dar tudo ao narcisista, tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele pedir. O ideal é não dar nada, ao narcisista. Uma forma como do narcisista te deixar em paz é realmente fazer de conta que ele nem sequer existe. Sem dó nem piedade. É ok, o narcisista está a fazer uma birra. Ok, é que nem dizes nada, viras as costas, vais embora. É a melhor forma.
forma de lidar com eles. Eu espero que isto tenha esclarecido algumas coisas. Portanto, eu não acho que lidar com os narcisistas como se eles fossem crianças não vai facilitar em nada, antes pelo contrário, vai abrir portas para que o narcisista abuse ainda mais de ti, ok? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e até um próximo vídeo.